Sabiam que o primeiro Vingador foi o último a ser adaptado ao grande ecrã? É verdade, isto porque não era uma tarefa fácil, uma vez que o Capitão América é o resultado de uma época com a qual grande parte do público já não se identifica. E a Marvel queria contar histórias mais contemporâneas, por isso... como é que se resolve esta situação? Até porque não podemos ter os Avengers sem o Capitão. É sobre isso que vamos falar, mas antes tenho de vos avisar que vão haver spoilers, se bem que acho que não é nada assim que vos choque muito mesmo não tenham visto o filme. O filme começa com o Hugo Weaving, porque ainda não se pode dizer que ele é o Red Skull para isso mais à frente ser uma grande revelação para ninguém, a admirar uma versão muito mais bonita da Yggdrasil do que aquela que o Thor fez no seu filme. E melhor ainda, esta tem um prémio que o Filch mais uma vez é incapaz de guardar, que vai ser a causa de muitos problemas mais à frente neste franchise. E o Hugo Weaving faz um breve comentário depreciativo sobre o Fury andar no deserto à procura de bugigangas, em referência aos salteadores da Arca Perdida, quando ele está a fazer exatamente a mesma coisa apenas num sítio com menos areia. Entretanto, no outro lado do Atlântico, Steve Rogers, o magricelas mais teimoso de Nova York, tenta novamente alistar-se no exército sem sorte. A sério, este tipo passa os dias nisso. Até na edição de 1943 da Stark Expo, onde há coisas muito mais fixes do que na edição de 2010, como por exemplo o carro voador que virá mais tarde a ser a Lola do Agent Coulson, a Jenna Coleman que merecia mais do que estes 5 minutos no MCU e o Human Torch. Não pode ser esse porque senão íamos ter duas versões do Chris Evans no mesmo filme, mas com personagens diferentes e ainda faltam uns aninhos para o multiverso ser uma cena. O Human Torch de que estou a falar é este aqui, que foi o primeiro herói criado pela Timely Comics, agora conhecida como Marvel, e é um androide com os mesmos poderes que o Human Torch do Fantastic Four, que fez parte da equipa de super-heróis Invaders, da qual o Capitão América fazia parte. Mais tarde, o seu corpo foi utilizado pelo Ultron para criar o Vision, mas apesar disto tudo, Steve quer alistar-se e é desta que tem sorte. Ao reparar na vontade dele de participar na guerra, apesar da sua fragilidade, o cientista Erskine vê nele um possível candidato para o seu programa de super soldados e decide dar-lhe uma oportunidade. E é assim, eu percebo que o Steve queira fazer a sua parte, mas tinha mesmo de ser na linha da frente. Porquê é que ele não procura ajudar de outras formas? Até agora só ouvimos a fazer 3 coisas: tentar alistar-se no exército, levar umas palmadinhas com força e a assistir a propaganda do exército. Nestas 3 coisas, a única motivação que vemos aqui é a propaganda. Ou seja, ele não é boa pessoa, é só extremamente ingênuo e foi super influenciado pela propaganda dos Estados Unidos. Se ele por acaso tivesse nascido no outro lado do conflito, meus amigos, eu sou capaz de apostar a minha vida em como ele seria a primeira pessoa a lutar contra os aliados. Atenção, a personagem do Capitão América foi criada como propaganda, por isso faz sentido que tenha sido inspirado pela mesma. Contudo, o filme podia ter explorado isso e dar-nos um comentário sobre o uso e o poder que essa ferramenta tem até nos dias de hoje. Porque o que acabámos por ter foi um herói sem motivações próprias. Não há motivo nenhum para ele querer ir para a guerra para além do facto de lhe terem dito que era a coisa certa. E mesmo que isso bastasse, porquê que o Steve quer fazer a coisa certa? Porquê que ele sente que tem essa responsabilidade de acabar com a guerra? Porque sofreu de bullying a vida toda? A mim não me convence. Depois há a questão de que tudo o que ele consegue é por ser boa pessoa, quando na verdade ele não passa de um teimoso que quer ser maior do que é e não faz nada para que isso aconteça. Era diferente se nós o víssemos a treinar em casa, fazer alguma coisa para além de tentar alistar-se, estar no cinema a ver propaganda, a andar à tarefa quando nem um murro é capaz de dar, ou fazer outra coisa que o permitia ser uma mais-valia na guerra, mas não. Eu gosto muito do Capitão América, mas o Steve nesta altura não tinha noção nenhuma. Não sabia pensar por si e a sorte dele é que havia um soro milagroso que lhe ia resolver todos os problemas. Até porque ao chegar ao exército, ele tem uma performance miserável em todos os exercícios e não há nenhum do qual nunca ninguém tenha ouvido falar e aposto que com tanta propaganda ele os conhecia a todos. Por isso, porquê é que nunca os praticou? O quê? Ele pensava que ia chegar ao exército e que iam logo fazer dele um terror frio e cru? Ficarás um terror frio e cru. É que ao menos nós vemos a Mulan a melhorar com o treino, mas o Steve nunca melhora. Usa a cabeça para apanhar a bandeira, mas de resto não consegue fazer mais nada. Por exemplo, não é o soro que o vai fazer conseguir subir estas cordas. Até eu que não sou atleta e consigo fazer isso. É só mesmo falta de jeito que podia ter sido trabalhado previamente. Mas para quê, não é verdade? Na noite antes do Steve ir receber o soro, o Erskine conta-lhe a sua história com o Hugo Weaving e diz que o soro enaltece as qualidades de uma pessoa, por isso se alguém for mau vai ser pior e se alguém for bom vai ficar melhor. Menos a falta de jeito para tudo. Mesmo sendo uma coisa má, essa vai ficar resolvida. E isto leva-me ao meu principal problema com o filme. O Steve de repente fica perfeito. Ele faz tudo bem, nada lhe corre mal. Neste filme ele é o maior Marty Stu da Marvel ao ponto de ter sido a primeira vez que eu me apercebi da existência de tal coisa. Para quem não está familiarizado, Marty Stu é a versão masculina do termo Mary Sue, utilizado para descrever personagens sem fraquezas ou defeitos e irrealisticamente capazes de fazer qualquer coisa. Como eu já disse, o Steve não era capaz de fazer nada. Mesmo coisas que não exigiam capacidade física
física ele não era capaz de fazer. E do nada, ele é capaz de enfrentar um exército sozinho. E sim, eles treinam-no no exército, mas nós nunca o vemos a melhorar. E por isso ficamos sem noção das capacidades que ele adquiriu durante o seu tempo lá. Só podemos supor que ele aprendeu tudo na tropa, tal como atirar escudos. Não sabia que o exército tinha essa especialização, mas estamos sempre a aprender, não é verdade? Só sei que do princípio ao fim o Steve é perfeito e isso faz com que o filme seja chato, porque não há conflito uma vez que a personagem consegue resolver tudo. Ok, o Bucky mais tarde morre, ele fica triste, mas logo a seguir já está tudo bem e segue em frente. Mas pronto, o Steve lá recebe o soro, fica todo musculado ao ponto de fazer a Hayley Atwell sair de personagem e agora sim tem um corpo que o permite fazer tudo o que ele sempre quis. Corpo esse para o qual ele nunca teve de trabalhar, aprender novas skills. Nada. Deram-lhe uma arma capaz de acabar com a guerra que ele nem sequer sabe usar. Mas não é nada que uma perseguiçãozinha não resolva quando o Thorin é revelado como um espião da Hydra. O Steve vai atrás dele e, apesar de estranhar um bocadinho o seu corpo novo, aprende rapidamente a saltar em cima de carros, por cima de cercas e no final consegue apanhar o malandro. E este é o mesmo rapazinho que há uns dias atrás nem era capaz de pôr os seus pés bem para subir a porcaria de uma corda. E é precisamente por essa falta de aptidão que, mesmo com o soro, o exército dispensa ao Steve e ele acaba por ir em digressão a vender títulos de guerra como o Capitão América. Para quem antes não fazia nada para ajudar na guerra, ele agora está disposto a tudo. Ele só precisa mesmo que alguém lhe diga o que fazer. Talvez por isso é que ele seja o soldado perfeito. Só uma curiosidade, é nessa digressão que o Steve conhece a avó do Peter Quill, mais conhecido como Star-Lord. Sim, é a mesma atriz que faz de mãe e não na avó nos Guardiões da Galáxia, mas se fosse a mãe aqui significava que ela tinha 50 anos quando teve o Peter e nós sabemos que não é o caso. Por isso a Marvel teve que inventar uma história para justificar este percalço no casting. Ao ir fazer uma apresentação perto da linha da frente, o Steve descobre que o Esquadrão 107, do qual faz parte o seu melhor amigo Bucky, foi capturado. Quando percebe da inexistência de um plano de salvamento, ele ganha vontade própria e vai salvar o seu amigo. Durante o salvamento, ele cruza-se com o Hugo Weaving, que é finalmente revelado como o Red Skull, algo que ele diz que admite com orgulho, apesar de ele ter usado uma máscara para o esconder durante quase metade do filme. Mas a missão é um sucesso, como é óbvio, porque o Steve, sem qualquer tipo de experiência, consegue infiltrar uma base inimiga sem problema e salvar dezenas de soldados. Com isto, o exército começa a levá-lo mais a sério. Ele vai em missões com os seus amigos, os Howling Commandos. Numa dessas missões o Bucky morre, o Steve fica triste e decide acabar com a Hydra de uma vez por todas. Por isso, ele volta a entrar na base do inimigo e eu já percebi porque é que o Steve consegue derrotar os seus inimigos tão facilmente. Não é uma questão dele ser bom, é uma questão deles serem péssimos no seu trabalho. Eu não sei se estão ao nível dos Stormtroopers ou se conseguem ser piores. Olhem este jovem aqui, podia ter disparado e arrumado com o Steve. Pum, acabou. Mas não! Este jovem tem uma pistola que podia disparar ao longe, mas se de aproximar-se, este aqui tem um monte de armas apontadas ao Steve e não disparam. Sabem porquê? Porque o nosso capitão tem a armadura mais forte de todas. Ainda mais do que Vibranium ou Adamantium. Ele tem Plot Armor. Com essa armadura ninguém lhe faz nada, ele é levado ao Red Skull, eles têm uma conversa muito agradável, os Howling Commandos chegam, o Red Skull foge e o Steve vai se fartar de correr num fundo verde para o apanhar. A sério, o fundo aqui não podia ser mais falso. Ele lá consegue apanhar o avião do Red Skull a tempo, ele luta um bocadinho com o Red Skull, mas como o Red Skull tentou controlar o poder de uma Infinity Stone, ela chateou-se e fez-o desaparecer. Puf! E assim, o Steve depara-se com um avião em piloto automático, cheio de bombas, que está a ir em direção a Nova York, e ele não tem opção a não ser fazer o avião cair no gelo. Isto se ele quiser fazer parte dos Avengers. Porque senão eles não vão querer alguém com 80 anos na sua equipa, por muito boa armadura que ele tenha. E eu acho que este é o elemento que mais prejudicou o filme. O objetivo era contar a história do Capitão América e fazer com que ele ficasse congelado no final do filme, para depois ele poder ser descongelado e fazer parte dos Avengers. Se tivessem feito outro filme dele antes dos Avengers, talvez tivéssemos tido um filme melhor, mas ao mesmo tempo, será que fazia sentido termos dois filmes focados numa guerra que já passou? Não digo que não pudesse ser interessante, até acho que seria muito mais do que aquilo que tivemos, mas não parece que fosse alguém que a Marvel tivesse interesse na altura. No final, o Steve acorda nos tempos de hoje, numa sala que foi criada para parecer que ainda era 1944. Não sei como é que fizeram para quando o Steve fosse à janela eu não percebesse que era tudo falso, mas da mesma maneira que eu não percebo como é que uma agência com tantos recursos como a S.H.I.E.L.D. foi pôr a dar um jogo que aconteceu antes do Steve ter sido congelado. Amadores. Mas pronto, ao menos o Capitão está pronto para se juntar aos Avengers. Como já devem ter percebido, este está longe de ser o meu filme preferido da Marvel. Atenção, tem imensas coisas boas. O elenco é fenomenal, o Chris Evans é um Capitão América incrível, o Stanley Tucci e o Tommy Lee Jones roubam todas as cenas em que entram, a Hayley Atwell é fantástica como agente Carter, e se o filme funciona é muito por causa deles. A nível artístico também tem um visual interessante e eu acho muito fixe eles terem usado designs de conceitos reais criados pelos alemães durante a Segunda Guerra para criarem os aviões da Hydra que são assim meio futuristas. Adoro a personagem, mas lá está, este filme só serviu para a apresentar ao mundo para ela depois poder aparecer nos Avengers. O Iron Man 2 também foi só para introduzir alguns conceitos que seriam importantes nesse filme, mas
como já era o segundo e a personagem já estava estabelecida, eles puderam brincar mais com isso. Enquanto este filme parece um prelúdio demasiado grande para outro filme. Mas e vocês? O que acharam deste filme? Acham que fez justiça ao Capitão América? Acham que há algum Marty Stu maior do que ele na Marvel? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo. Até à próxima. Comentário depreciativo sobre o Pure andar no... Marty Stu é a versão masculina do termo Mary Stu. Mary Stu. Quando percebe da inexistência de um plano de salvamento, ele ganha vontade própria, cala tempo com a ajuda da Red. Ele lá consegue ajudar o avião. Ai, chão-chão.